Na antiga cosmovisão católica medieval, a obscuridade mental encontrava sua origem entrelaçada com o domínio religioso, desvendando um intrincado véu que ocultava os mistérios da psique humana. Neste mundo de suposições, onde as fronteiras entre o divino e o humano se fundiam, enfermidades mentais eram concebidas como manifestações de forças além do plano terreno. Era sob a égide da crença em possessões demoníacas que as mentes atormentadas buscavam consolo. Assim, alicerçados em uma perspectiva doutrinária, os exorcismos se apresentavam como a rota única e inescapável para a libertação da insanidade interior. A alma aflita, em sua busca por redenção, clamava por um exorcismo purificador para que os laços com os espíritos impuros se rompessem, vislumbrando a esperança de uma cura que transcenderia as limitações humanas. Emerge, em meio a esse contexto obscuro, a antiquíssima técnica da trepanação, cujo propósito era ir além dos horizontes meramente físicos. Através da abertura do crânio, utilizava-se uma ponte aguçada como um instrumento, em um ritualístico e elaborado procedimento. Almejava-se, assim, dissolver as barreiras entre os planos visível e invisível, aludindo ao poder transcendental que repousa nos meandros da mente. O ato ousado de perfurar o crânio pretendia desvelar segredos ocultos, reverberando não somente na dimensão das enfermidades mentais, mas também nos recônditos místicos da existência humana. Ao propiciar essa passagem cerimonial, a trepanação ambicionava expelir os espíritos impuros, os arquitetos da loucura, concedendo à alma perturbada a chance de reencontrar sua harmonia perdida. Era nessa sinfonia de crenças ancestrais que se acreditava que a trepanação arrancaria os homens dos limites físicos, transportando-os para os labirintos do metafísico. Assim, os ciclos de tortura e exorcismo, distantes das concepções modernas de tratamento, encontravam-se entrelaçados com a esperança de uma cura profunda e misteriosa, cujas raízes se nutriam dos arcanos da fé e da crença nas maravilhas da existência oculta. Nas telas imortais dos pintores renascentistas, desvela-se um intrigante vislumbre da técnica da trepanação, cujos contornos vão muito além dos limites do plano material. Nesse tempo de espiritualidade distorcida, existia a crença no que denominaram a Pedra da Loucura. Mas o que realmente seria essa Pedra da Loucura? Segundo crenças muito antigas, a Pedra da Loucura seria a portadora de segredos insondáveis, a qual aguardava sua retirada do santuário cerebral num enigmático ritual de purificação. Acreditava-se que, ao não fazer sua rápida extração, a contaminação se propagaria inexoravelmente, abarcando todo o cérebro do atormentado. Esse temor ancestral impelia a ação imediata, uma urgência que ecoava nas telas imortalizadas por Hieronymus Bosch em sua obra intitulada A Extração da Pedra da Loucura. E, contudo, nesse cenário de artes e crenças, a ausência de anestesia pintava os tormentos da existência humana em tons mais profundos. A dor, a angústia e a agonia se entrelaçavam com a busca incessante pela compreensão dos labirintos internos, numa corrida constante
pela cura que ia além dos limites do corpo físico. Aqui, diante o enigma do tempo renascentista, surge a reflexão sobre o corpo e a mente, suas fronteiras e interconexões. A técnica da trepanação, além de uma intervenção médica, ressoa como uma metáfora mística, aludindo ao desejo ancestral de desvendar os véus que encobrem as profundezas do ser humano. Através das pinceladas dos mestres renascentistas, contemplamos a complexidade da condição humana, as teias místicas que se tecem no cerne de nossa consciência e a busca incessante pela compreensão dos mistérios que habitam tanto a mente quanto o universo em que estamos imersos. Assim como muitos que olham para uma pintura e não compreendem o que o artista realmente queria dizer, muitos são também os que leem textos ditos sagrados sem o real entendimento da palavra escrita. Isto porque uma mente, quando inspirada por forças mais espirituais do que materiais, não consegue expressar no plano material aquilo que vislumbrou no espiritual. É humanamente impossível detalhar de forma literal as experiências transcendentais. Por isso que a maneira mais propícia de trazer à humanidade informações do divino, sejam elas quais forem, é através da metáfora. No judaísmo, conhecemos essa técnica pelo termo linguagem de ramos. Como não existem palavras do mundo material para descrever nossos sentimentos espirituais, a linguagem de ramos nos auxilia nesses registros com termos que são tomados do nosso vocabulário mundano. Portanto, muitos dos textos sagrados do judaísmo, escritos em hebraico, possuem em sua essência a linguagem de ramos. A sabedoria está em reconhecer que tudo no mundo espiritual tem um equivalente no mundo físico. Cada raiz do mundo espiritual tem um nome e o nome de seu ramo. E porque não podemos escrever nossos sentimentos com precisão e não sabemos como medir ou compará-los, usamos todos os tipos de palavras auxiliares para ajudar na compreensão. Não devemos ignorar o fato de que a Bíblia cristã são traduções de forma literal dos textos judaicos, textos que, em sua maioria, tiveram o emprego da técnica da linguagem de ramos. Não obstante, técnica semelhante foi também utilizada em outras culturas em épocas distintas. Será que a pedra da loucura seria mesmo uma pedra encravada no cérebro humano, capaz de tirar a razão do homem e deixá-lo sob o domínio de demônios ou espíritos obsessores? Os antigos egípcios falavam do olho de Horus. Na cultura mística do Ocidente, falam do terceiro olho, uma simbologia antiga de um olho dentro de uma pirâmide é descrita como o olho que tudo vê. Esse tudo se estenderia também ao mundo espiritual? Com um pouco de bom senso, podemos chegar à conclusão de que essa tal pedra da loucura realmente existe em nosso cérebro. Trata-se da nossa glândula endócrina chamada epífise, comumente conhecida como glândula pineal. Ela é responsável pela produção do hormônio melatonina, que sincroniza nosso relógio interno com os ciclos da natureza e nos leva ao mundo das visões espirituais, mas que chamamos de sonhos simplesmente porque esse hormônio só é produzido quando estamos na frequência θ, que corresponde a uma vibração cerebral de 4 a 8 Hz, ou seja, quando estamos em sono profundo. Essa é a única glândula em nosso corpo que possui em seu interior 3 pequeninas pedras de cristais de quartzo. Podemos imaginar agora como é que a trepanação teve sua origem. Os antigos sabiam que as visões espirituais só eram possíveis por causa dessas pedrinhas de cristais de quartzo dentro da glândula pineal, a qual produz o hormônio que restaura todas as células do nosso organismo enquanto dormimos. Em vista disso, é sim correto nomear a pineal com o termo pedra da loucura, já que a palavra loucura
foi herdada do latim loucurare, e que significa cura por baixo, cura escondida, oculta. Assim, podemos ver que a palavra loucura chegou aos nossos dias com o sentido de enfermidade. Quantas outras estão sendo compreendidas de forma contrária? E quando, na história, elas se tornaram antônimas? Talvez tenha sido o ato obsessivo de tentar extrair do cérebro do ser humano a pedra que cura ocultamente, o que nos levou a demonizarmos a palavra loucura e compreendê-la hoje em dia de forma cega, por pura ignorância da história por trás da história. No próximo episódio da série A Loucura Planejada, vamos adentrar mais um pouco nesta louca história da loucura. Vamos ver como na Idade Média eram tratadas as pessoas acusadas deste mal ou deste bem. Vamos também continuar a desvendar os sentidos ocultos das palavras que pensamos significar uma coisa, quando na verdade é outra totalmente diferente, e saber quais os efeitos que elas podem causar em uma mente programada pelo sistema religioso e governamental. Embora a religião seja uma forma sutil de política e a política uma doutrinação religiosa. Ademais, a própria palavra política nos foi ensinada de forma propositalmente errônea. Acreditamos que essa palavra carrega em si o sentido nobre de diplomacia para o exercício do poder, governança e tomada de decisões em uma sociedade, quando, na verdade, a palavra política é uma fusão das palavras poli, que é um prefixo usado para denotar muitos, múltiplos ou diversos, como em poliglota, alguém que fala muitas línguas, e ética, que significa princípios, moralidade. Logo, a palavra política pode ser lida como poliética e tem o efeito oculto de apontar o sujeito que se utiliza de múltiplas personalidades para conquistar objetivos. Ora, sua ética é ser católico quando pede apoio aos católicos, ora é ser evangélico quando recorre aos evangélicos. Ora, ele é vegano quando pede votos aos veganos, ora é carnista, onde percebe que o veganismo pode ser só mais uma bandeira a segregar. Então, se você ainda não está inscrito no canal do Histórias Perdidas, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se sentir em seu coração que este conteúdo deve ser propagado, nos ajude compartilhando em suas redes sociais. A humanidade sempre precisa de mais luz, vida e amor, que só podem ser possíveis através do conhecimento.